que estamos testando. Agora sim, ó. Live. A paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Nos perdoem aí o atraso, porque nós estamos testando uma nova ferramenta aí para melhorar a nossa live. Tá bom? Que a paz do Senhor seja com todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o tabernáculo, focando a Arca da Aliança. Não é? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradeço pela assistência de vocês. Eu não vou esperar mais tempo, não é? Porque alguns chegam só depois, né? Eles vêm de fusquinha para a live, e aí eu não vou poder esperar. Tá bom? Gostaria de orar e pedir a bênção de Deus para esse tempo que vamos passar juntos aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus eu quero te agradecer por tua bondade e misericórdia, pelo teu cuidado. Mais uma semana se passou e uma nova quarta surgiu por pura bondade e misericórdia do Senhor. Obrigado pela vida, pelo sustento, obrigado pelo tempo, obrigado pelas oportunidades. Nós te louvamos em tudo e pedimos a tua bênção, Senhor querido. Fala com cada um de nós, que essas lições possam glorificar o teu nome, que o teu nome seja exaltado, bem como o nome do Senhor Jesus e do Espírito Santo também, que é o nosso guia, que é aquele que tem o papel de nos levar à verdade. Então, ilumina nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, a gente vai tentar hoje usar uma nova ferramenta e eu quero já entrar no estudo da Arca da Aliança. Não é? Eu falei da outra vez que nós iríamos começar como Deus começou, não é? Falando do tabernáculo, mas começando não pelo pátio, lá na porta de entrada, mas começando pela arca. Não é? Essa peça importantíssima que Deus falou para Moisés construir. E semana passada nós falamos, da outra vez nós falamos sobre, ela era uma arca feita de madeira, recoberta dos dois lados por ouro, não é? E explicamos alguma coisa. Hoje eu gostaria de pedir que o Renan ele já projetasse aqui. Eu também falei sobre na primeira vez. Olha só, irmãos, uma visão, é claro que é um desenho, não é? Mas vocês se lembram que eu disse sobre a disposição das tribos, não é? Então, essa é uma tentativa de mostrar como a coisa era feita. Vocês podem observar aí, não é? Esse escado, eram cortinas, tal, não é? E dentro tem um pátio onde ficavam os sacerdotes. Aí nós vemos ali a tenda do encontro, né? Também chamada de tabernáculo, e fora ali, né? A gente vê as tribos distribuídas aí uniformemente, não é? Eram 3 tribos cada lado, uma no norte, outra no sul, outra no leste, outra divisão no oeste. Acho que vocês se lembram disso aí. O próximo, Renan, é uma outra visão. Aqui nós temos também um outro desenho. Os desenhos não são iguais, né? Nós pegamos assim desenhos aleatórios, mas vocês podem observar aqui, sem a presença por perto aí das tribos, mas a gente vê
a tenda coberta com peles. A gente vai ver ali também, depois da tenda, chegando mais para cá, a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam quando entravam e quando saíam. E mais para frente, esse caixotão aí, que era o altar do holocausto ou do sacrifício, não é? E ao lado ficavam aí algumas mesas, não é? Onde os animais eles eram degolados pelos sacerdotes, não é? Então nós vemos aí a porta de entrada aqui, um colorido, e se der tempo a gente vai falar sobre essas cores, que tem a ver também com a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus. As cores apontam para as qualidades de Jesus. O próximo, Renan, é um terceiro desenho. Ali, o Renan já vai projetar para a gente. Também, aqui é um desenho, desculpa, é um desenho da tenda, mostrando como eram distribuídos ali as peças, não é? Vocês podem observar ali à esquerda a Arca da Aliança, lembrando que esse desenho ele está cortado, né? Só para a gente ver. Nós temos a Aliança, a Arca da Aliança. Esse azul era a cortina que separava aquele lugar do lugar mais amplo ali, né? Onde está a arca é chamada de lugar santíssimo, ou santo dos santos. Depois da cortina aqui, nós temos o altar de incenso, em frente à cortina, não é? Bem de frente à arca, mas do lado da cortina. Do lado esquerdo, aqui no corte, nós temos o candelabro. E do lado direito ali, nós temos a mesa dos pães. E aí tem a cortina. Lembrando que nesse primeiro podiam entrar, não é? Entravam nos seus turnos. Aí, Renan, obrigado. Eles podiam entrar, né, para limpar o candelabro, para colocar azeite, para reacender, para trocar os pães uma vez por semana. Aí os sacerdotes, nos seus turnos, faziam esse serviço e entravam com o incensário, não é? E eles colocavam ali fogo no altar de incenso. Esse lugar também ele se enchia de fumaça, né? Por causa do incenso. Mas no espaço menor, no Santo dos Santos, os sacerdotes não podiam entrar. Era o sumo sacerdote. Era alguém escolhido e uma vez por ano ele entrava ali. Né? E dá para ver, né, irmãos, que esse recinto todo ele era erguido com peles, com tábuas, está cheio ali de tábuas, né? E a gente vai ver isso no decorrer do nosso estudo também. E um modelo é um modelo que, assim, um modelo de algo que existe no céu, né? Então, beleza. Então, tabernáculo, né, dos serviços aí dos sacerdotes, também das tribos, né, acampadas ao redor. E agora a gente vai entrar no próximo desenho, falando sobre a arca em si, embora a gente já tenha comentado um pouquinho. Então, Renan, por favor. Sim, aí é o último, não é? Também é um desenho do corte aí, mostrando o lugar maior, o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso, e lá no fundo,
a arca. Tá certo? Ok, Renan, agora o próximo. O som não tá bom, irmãos? Dá um toquinho aí, escrevam aí que o Renan dá um jeitinho. Porque aqui o meu já está no máximo, o volume. Deixa eu ver aqui se vai melhorar. Qualquer coisa, os irmãos dão um toquinho aí. Ok, irmãos, então nós vamos já partir para a arca. Eu gostaria de agora falar um pouquinho. Esse desenho exatamente, ele não mostra claramente a moldura ou uma que cercava essa parte de cima aí, olha, que cercava os dois querubins, não é? Mas eu gostaria de falar, está em Êxodo 25, 11. Nós podemos até ler para os irmãos. Essas lições vão ser assim interativas, viu, irmãos? Eu vou estar olhando para baixo, do lado aqui, mas é para tentar facilitar a compreensão de vocês. Êxodo 25, 11. Olha aí. 25, 11, que diz assim: revista com por dentro, por fora, não é, falando sobre a arca, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Não é? Então, na parte de cima, a arca ela tinha que ter uma coroa. E eu queria falar um pouquinho sobre o significado de uma coroa. Eu não sei, Renan, se no próximo desenho nós podemos ver desenhado essa moldura. Não, né? É um outro desenho ainda, Renan, mais para frente. Também não, outra. Vão perdoando aí, irmãos. Nós estamos em teste. Acho que não foi a outra imagem, né, Renan? Mas ok. Essa parte de cima, irmãos, onde os dois querubins estão, em volta tinha que ter uma coroa, não é? E o significado dessa coroa é realeza, não é? Lembrando sempre que as peças apontam para a presença não só de Deus, não é, no meio do povo, mas da pessoa do Senhor Jesus. Os irmãos se lembram que coroaram Jesus com uma coroa de espinho, mas essa coroa aqui, ela aponta para Jesus como rei, não é? E nós temos várias citações aqui, a coroa em torno, né, essa moldura, apontava para a soberania, não é? Esse cerco soberano da parte de Deus. Nós vamos mais para frente ver que em 3 peças do tabernáculo a coroa existe. Então, na arca existe a coroa na mesa dos pães, não é? Na mesa dos pães e também no altar de incenso. Nós vamos ver essas 3 peças coroadas, não é? Então, essa coroa aponta para a soberania de Jesus. Nós conhecemos algumas passagens, não é, que apontam para Jesus como sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aliás, Deus o fez, não é? Senhor, Jesus recebeu essa posição, não é? E Jesus tem um trono,
e ele é rei, não é? Jesus como rei dos judeus. Quando Jesus foi crucificado, pode até ser considerado uma ironia de Pilatos, mas Jesus era conhecido como o rei dos judeus, não é? E Pilatos fez questão de colocar naquela plaqueta Jesus Nazareno, rei dos judeus, não é? O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei também, não é? Se formos observar, é o Evangelho do Reino e fala sobre a genealogia de Jesus, não é? Jesus foi crucificado também como rei. E Jesus, no livro de Hebreus, ele é citado como rei e sacerdote. Ele, aliás, ele também nos fez, não é, sacerdotes, e ele veio instalar um reino. Então, o apóstolo Paulo lembra que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, Jesus é tratado como rei. No Salmo 110, versículo 1, também nós encontramos uma citação, o Salmo, deixa eu achar aqui, o Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Aqui é uma menção, eu não diria nem indireta, mas direta, não é? Quem se assenta no trono? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, o Salmo número 2, também versículo 6, fala assim, diz assim: desde o versículo 4, aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com a sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. Não é? Se referindo à pessoa de Jesus, não é? Ele até aconselha a beijar o rei aqui, não é? É uma citação de Deus falando a respeito do seu filho. E também, irmãos, ele é rei em Sião, que é a Jerusalém celestial, que também simboliza a igreja. Em Hebreus 12, 22, nós também encontramos lá uma referência. Hebreus 12, 22. Olha só. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, para aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. É uma referência à igreja do Senhor, não é? Jesus, ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então, irmãos, quando a gente olhar para essa figura da arca e a gente observar essa peculiaridade, não é? Essa coisa da coroa que está acima
ali, a gente se lembra da pessoa do Senhor Jesus, que é o nosso rei. Não é? Geralmente quem usa coroa é rei, vencedor, não é? E essa coroa de ouro realmente é algo que só o Senhor pode ter, espiritualmente falando. Não é? Então, fica aqui uma explicação breve, não é? Mas, simples, mas objetiva. A coroa lembra que Jesus é o nosso rei. Ela também lembra, irmãos, de Deus como o Senhor dos Senhores. A gente não pode separar a figura de Deus e de Jesus, não é? Eles são um, o Espírito Santo são um, e estão representados na arca dessa maneira aqui, não é? E agora, olhando para a arca, o Renan vai procurar aí uma imagem melhor, mas vocês reparam que do lado da arca, não é, nós temos aí essas argolas, não é? Aí, Renan, essas argolas grudadas aí eram argolas de ouro e elas eram grudadas nas laterais aí, nos pés, né? Na verdade. Alguns desenhos colocam essa argola mais para baixo, outras mais no meio, né? Outras mais para cima. Mas essas argolas, elas têm um significado bem interessante. São 4 argolas que estão nas laterais da arca, não é? São argolas próprias para o encaixe dessa vara, dessas 2 varas, não é? E 4 argolas apontam para o número 4, não é? O número 4 aqui, ele simboliza a universalidade, não é? A expansão da criação. Por exemplo, nós vemos aí os 4 pontos cardeais, não é? Nós vemos norte, sul, leste, oeste, outras expressões, os 4 ventos, né? Falei uma coisa e a coisa foi espalhada aos 4 ventos, né? Então, essas expressões aí, de 4, não é? Ela é simbólica aqui, não é? E nós podemos ter uma aplicação aqui, não é? Os 4 cantos da terra, não é? Tem a ver com a abrangência. A gente encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, uma ordem, não é, do Senhor Jesus. Atos 1, 8 é um texto bastante conhecido. Você se lembra o que está escrito lá? Diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Olha aqui, já é uma dica, né, de universalidade. Para o mundo de então, isso aqui representava o mundo inteiro. Não é? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, são 4 regiões, não é? Significando, irmãos, que aquilo que Jesus fez por nós, representado na arca, tinha a ver também com essa expansão do Evangelho. O desejo de Deus está revelado nessas 4 argolas, não é? Que demonstram esse desejo de alcançar toda a terra com a sua palavra, com o seu conhecimento. Não é? Nós encontramos também esse desejo de ser conhecido nos 4 cantos da terra, nos 4 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, não é? E todos os 4, eles
apontam para a pessoa de Jesus e descrevem Jesus de maneira muito interessante, não é? Mateus, por exemplo, vai falar de Jesus como rei, não é? Na genealogia nós encontramos Jesus, ele é descendente do rei Davi, e o rei lembra, inclusive, a coroa lembra do rei ali. Está tudo interligado, viu, irmãos? Marcos vai falar de Jesus como servo, não é? Jesus não é citado no Evangelho de Marcos como rei. É como um filho de homem, um servo, um sofredor, não é? No Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar Jesus como um homem perfeito. E a referência é Adão, que foi o primeiro Adão, não é? E Jesus é o último Adão, o homem perfeito. O primeiro Adão não conseguiu obedecer a Deus, mas o último Adão, que foi um homem perfeito, ele conseguiu agradar a Deus em todas as coisas. Por isso ele é um sacrifício perfeito, não é? Um homem que se identificou com a nossa natureza pecaminosa e fez o que fez, nos representando diante de Deus. Ele assumiu a nossa natureza pecaminosa na cruz. E como homem perfeito, ele foi a vítima perfeita, aceitável por Deus. Então, Lucas vai tratar de Jesus como homem perfeito. Eu estou falando essas 4 dimensões, né? As argolas apontam para isso. E João vai falar de Jesus como o Filho de Deus, não é? E nós vemos por detrás do Evangelho esse desejo de Deus, de que o seu amor, a sua graça, fosse conhecido por toda a terra. Não é? É interessante também que a Bíblia vai falar de Deus de 4 maneiras. Existem 4 és na Bíblia, que é uma descrição do próprio Deus. Por exemplo, em João 4:24, nós vamos ver lá um ensino de Jesus dizendo que Deus é Espírito. Não é? Em 1 João 1:5, nós vemos Deus é luz. Em 1 João 4:16, Deus é amor. E Hebreus 12:29 vai falar que Deus é fogo consumidor. Então, as argolas, elas podem também apontar para esses 4 és de Deus, né? E está lá. Nós podemos olhar para a arca e nós vemos essas 4 dimensões aqui, não é? Das características de Deus, não é? Do seu ser. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor e Deus é fogo consumidor. Existem 4 atributos morais de Deus em relação às suas criaturas, não é? Deus é perfeitamente santo, não é? Ele é avesso ao pecado. Deus é perfeitamente justo, ele é a perfeita justiça. Deus também, ele é o perfeito amor, não é? E dentro do amor nós vamos ver vários outros atributos, não é? Bondade, misericórdia, graça, longanimidade e outros também, mas ele é o perfeito amor. E Deus é o perfeito fiel, né? Então, quando falamos que Deus é santo, e a presença da arca, não é, no meio do povo, ali no tabernáculo, não é que simbolizava, era a presença de Deus. Então, a arca, ela nos leva a pensar nesses atributos morais de Deus. Deus é avesso ao pecado, ele é santo. Deus é justo, e o justo que justifica.
não é? Ele é reto, ele é bom e ele é digno de total confiança. Olha só, irmãos, essas representações na arca, né? Mas falando dessas 4 dimensões, as argolas, porque assim, as argolas, quando a arca era carregada, não é? Elas é que sustentavam pelas varas, não é? Tudo que a arca representava. Então, falando de argolas, eu acho que é a maneira como essa arca era conduzida, né? Claro, pelas varas que nós vamos falar agora, mas as argolas, elas são esses elos fixos aí, sem os quais ela não podia ser carregada devidamente, não é? Tá ok? Então nós vimos o número 4 aí representado nessas argolas. Eu quero falar um pouquinho sobre as varas também agora. Os irmãos podem ver que as varas, não é, eram 2 varas de acácia também, do mesmo material interno da arca, ali, não é? O material era acácia, e eram varas também revestidas de ouro, apontando para as 2 naturezas, não é? Isso está em Êxodo 25, versículo 13 a 15. Nós vemos lá Deus falando para ele, você faça 2 varas, não é? E elas ficarão fixas nessas argolas. Elas não poderão ser tiradas daí. Não é que elas eram fixas, assim, chumbadas na arca, mas uma vez colocadas, elas não deveriam ser mais tiradas. E ficava assim, ali no tabernáculo, né, no lugar santo. E quando ela era transportada, também. A arca não podia ser tocada, irmãos. Uma vez confeccionada e consagrada, não é? Essa arca ela não podia ser mais tocada. Então, nós vemos aí, eu procurei um significado mais abrangente, mas muito difícil. Os comentaristas, eles não fazem um comentário assim, exatamente da vara, mas eu quero fazer por conta própria 2 aplicações, né? Por dedução. Essas varas, irmãos, elas apontavam para uma responsabilidade. E eu queria fazer menção aqui, a arca, ela era um objeto muito importante. E eu fico imaginando a cada jornada do povo ali no deserto, ela sendo carregada. Eu vejo assim como um cuidado de Deus, não é? A arca era um objeto sagrado e uma vez colocada nos ombros dos sacerdotes, ela ficava numa posição de destaque. Como ela não podia ser tocada, mexida, não é? Essa área deveria ser levada com muita seriedade, não é? Com muita responsabilidade. E por quê? Porque é coisa santa. Deus quis assim. Então eu fico imaginando assim o sentimento do sacerdote responsável por carregar essa arca. Então são 4 sacerdotes carregando a arca e tinha que carregar assim não apressadamente, mas eu fico imaginando um sacerdote carregando um objeto sagrado, precioso, que representava a presença de Deus.
Isso nos traz uma aplicação, né, para o dia de hoje. Se Jesus nos tornou sacerdotes, nós também devemos ser responsáveis por carregar sobre os nossos ombros o que é mais sagrado, aquilo que aponta para Deus, né? Como sacerdotes, nós temos que ter esse cuidado. Alguns não tiveram no exercício dos seus papéis, das suas atribuições, e morreram na presença de Deus, né? Nadab e Abiú, eu me lembro que Uzá, no retorno da arca para Jerusalém, né, ele foi tocar na arca e mexeu nela e morreu. Há um outro episódio também, depois que os filisteus roubaram a arca e eles não suportaram a presença da arca lá, Deus enviou pragas no meio dos filisteus, eles devolveram essa arca e eles devolveram e ela ficou numa cidade lá e o povo daquela cidade ficou muito feliz, fez festa, fez sacrifício, mas no meio da festa eles abriram a arca, não é? Então, cerca de 70 pessoas foram mortas porque foram curiosos demais e abriram a arca, o que não era permitido, não é? E morreram. Talvez muitos desconheçam esse episódio, mas isso aconteceu, não é? É isso que dá a gente fazer a obra do Senhor relaxadamente, não é? Então tem que ter muito, muito cuidado. Então, a vara, ela pode simbolizar essa responsabilidade com a coisa santa. Uma segunda coisa, na minha modesta opinião, é que essas varas, pelo fato de, né, de ficar no ombro e lá no deserto, essa arca ser carregada pelas varas, vai para lá, para cá, onde Deus mandava, tal, né? Ela aponta também para a questão da temporalidade, não é? A peregrinação, porque assim, até que essa arca tivesse um lugar próprio, não é? E na construção do templo, lá por Salomão, esta arca, ela ficou lá, não é? Ela não precisou ser mais carregada, embora houve destruição do templo e até hoje não se sabe o paradeiro dessa arca, não é? Mas a vara aponta para isso também, para a peregrinação. Nós estamos levando aqui no ombro o que é sagrado, não é? O Evangelho, o nosso compromisso com Deus. Mas aqui não é o nosso lugar, não é? Então, que a vara nos lembre que nós temos uma pátria celestial, que nós não moramos aqui e nós temos que caminhar para lá. Tá certo, irmãos? A explicação da vara é uma explicação simples, mas eu vi sentido nessas duas coisas. E agora eu quero falar sobre o propiciatório. Eu vou pedir para o Renan aí, que é a tampa da arca, não é? Nesse desenho aí, simples, se puder aumentar, Renan, acho que o outro está mais pertinho, né? Mais visível. Olha aí, irmãos. É essa tampa de cima com os dois querubins. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, eles, eu acho que tinham um conhecimento muito legal a respeito desse propiciatório, e acredito também que a experiência com o Senhor Jesus e a associação do Velho Testamento
com a pessoa do Senhor Jesus, fez com que eles dessem um valor, ou nas suas cartas, né, explicassem de forma bem interessante o significado desse propiciatório. Então, o propiciatório, irmãos, é uma lâmina de ouro puro, não é? E sobre essa tampa, esses dois querubins, um desenho aí, a figura de dois querubins, fundidas nessa lâmina. E ela ficava sobre a arca, e o que acontecia? O sumo sacerdote, quando entrava no lugar santo, ele entrava com o sangue de um novilho, né? E ele não podia entrar sem esse sangue. E o lugar onde o sangue era aspergido era justamente nessa lâmina aí, olha, no meio dos querubins. Então ele aspergia, não é? Aspergir é borrifar. O sumo sacerdote colocava os seus dedos numa bacia de sangue e, chegando ali, ele borrifava ali, jogava sangue nessa lâmina aí. Isso tem um significado tremendo, irmãos. Talvez seja a, a coisa mais preciosa, não é? Se eu posso dizer assim, tudo é precioso, né? Mas esse sangue aí, ele apontava para o sangue de Jesus. Antigamente, o sumo sacerdote, ao espirrar aí o sangue, esse sangue servia como uma cobertura, não é, diante de Deus para o pecado dos israelitas. Esse sangue de boi aí, não é, do novilho, ele não era um sangue perfeito. Ele era sangue de um animal, não é? Lá fora, as ovelhinhas eram mortas, os cordeiros eram mortos, as rolinhas, pombinhos, de acordo com as posses, não é? Daqueles que iam sacrificar lá, mas tudo era sangue de animal. Então, aqui acontecia uma coisa muito especial. Esse sangue, ele aponta para aquilo que aconteceu com a pessoa do Senhor Jesus. E por que essa lâmina é chamada de propiciatório? Porque é justamente aí que o pecado do pecador era tratado. O pecador é aquele que conseguia trazer sobre si, por causa dos seus pecados, a ira de Deus. Não é? Mas essa palavra propiciação, ela significa favor. Deus era propício, favorável, mediante a aspersão do sangue nessa lâmina e a intercessão do sumo sacerdote. Deus aplacava a sua ira. Deus aceitava, não é, o sangue. E Deus, então, cobria o pecador saía daquele lugar ali do pátio, não é? Ele saía com a palavra do sumo sacerdote. Deus nos perdoou. Não é? Então, havia uma cobertura. Deus não fulminava o pecador por causa da presença do sangue e da intercessão do sumo sacerdote. Mas vocês se lembram de uma expressão que João Batista usou quando Jesus foi ao Jordão para ser batizado por ele? Não é? João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Nesse tempo da arca, no Antigo Testamento, esse sangue do novilho, não é? Ele era sangue de animal.
era aceito por Deus e Deus, então, perdoava. Mas o que João diz é uma coisa mais profunda. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não é só uma cobertura. Aquele sangue não tinha o poder de trabalhar na consciência. Não é? Ele perdoava, mas não purificava o pecador. É meio estranho dizer assim, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça, diz o apóstolo João, né? Que ele é, João 1, 1 João capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Olha aqui, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? O sangue de Cristo é infinitamente superior ao sangue de um animal. Né? Lá representava o sangue de Cristo, mas hoje, não é? Diante, não nesta placa fina aqui, o que Jesus fez foi entrar num lugar lá no céu diante de Deus, né? Na cruz, Jesus faz isso por nós. Ele se apresenta diante de Deus, não num tabernáculo construído por Moisés, não é? Pela Universal, ou seja, porque... Não, Jesus fez um serviço diante de Deus e lá ele apresentou a si mesmo, dando o seu sangue, a sua vida por nós. Então, nós somos perdoados e purificados de toda a injustiça. Nos tornamos novas criaturas. Então, irmãos, o propiciatório, ele aponta para esta maravilha. Ali, entre os querubins, é onde Deus resolveu fazer aqui na terra, se eu posso dizer, o seu trono. Era justamente dali, entre os querubins, e com o sangue, de onde Deus falava com Moisés. Não é? Então, aquele lugar também era considerado e era chamado o trono de misericórdia. Este propiciatório era chamado de trono de misericórdia, trono de graça. Interessante, irmãos, lembrar também, e nós vamos falar isso mais para frente, que no altar do sacrifício, do holocausto, que ficava fora da tenda, ali também tinha uma grelha, não é, dentro da caixa, onde os animais eram colocados ali, partes esquartejadas, né, cortadas dos animais eram colocadas. Ali tinha uma grelha. E aquela grelha era uma grelha de bronze, simbolizando o trono de justiça de Deus. Então, no altar do holocausto, o trono da justiça. Mas aqui no propiciatório, é considerado trono de graça, de bondade, de misericórdia. Não é? Era ali que era feita a propiciação pelos nossos pecados. Aquele serviço, né? Então, propiciação é como dizer assim, Deus foi propício, foi favorável, foi de encontro. Ali, Deus não aplicou a sua justiça como aplicou lá no altar do holocausto. Ali, entre os querubins, Deus demonstrava a sua misericórdia. Não é? Deus falava com Moisés a partir daquele lugar. Deus falava com a intermediação do sangue remidor. Não é? Deus aplicava
a sua justiça lá no altar do holocausto, mas ali no propiciatório ele aplicava o seu perdão, não é? E o sumo sacerdote, quando ele saía daquele recinto, ele dizia: meus irmãos, podem voltar para casa, porque nós temos paz com Deus por meio daquele sangue. Deus recebeu e nós fomos perdoados. Estamos em paz com Deus, não é? Então, esta lâmina representa esse favor de Deus por nós. É interessante também a gente lembrar que dentro da arca, talvez não dê tempo de falar hoje, estava ali, estavam ali as duas tábuas da lei, né? A gente vai ver mais para frente também o maná e a vara de Arão. Mas interessante, irmãos, dentro da arca, as duas tábuas representando a lei moral de Deus. Mas quando Jesus vem, não é? Parece que algo acontece. E assim, ali estava representado o sangue de Cristo, porque a lei, simplesmente a lei, ela não salva, ela não tem o poder de salvar. Mas o sangue que está acima da lei, não é? Ali no propiciatório, este sim. Quando Deus olha para a lei, é como se ele dissesse assim: vocês não têm jeito. Ninguém cumpre a minha lei. Mas a presença do sangue no propiciatório fazia com que os pecadores que não conseguem agradar a Deus pela lei, eles sejam perdoados por causa do sangue. Isso é muito lindo, então. Ali realmente é um trono de graça. Ao olharmos para a arca, nos lembremos, irmãos, que ali o sangue apontava para o sangue perfeito do nosso Senhor Jesus, né? É o sangue do Cordeiro que nos tira o pecado, que tira o pecado do mundo, de todo aquele que crê. Ok, irmãos? Nós temos mais para frente ainda a figura dos querubins, não é? A presença dos querubins ali. Até a gente canta que Deus habita no meio dos querubins, não é? A gente pode falar mais para frente a respeito disso. O fato de ter dois querubins ali, com as asas sobre o propiciatório, né? Olhando para baixo, é uma coisa muito linda. É o sentido de reverência, o sentido de reconhecimento de quem é Deus, do poder de Deus. Os querubins olhando para o sangue, não é? Da nova aliança, inclusive. Eu acho que eles adoram a Deus, eles adoram a Cristo Jesus, porque tem que adorar mesmo, não é? Tem que adorar mesmo. Então, a presença dos querubins simboliza também a santidade, a adoração, o louvor. Em Apocalipse nós vemos lá, Deus habita entre os querubins. Mas a gente fala isso aí numa outra ocasião, se Deus nos permitir. Então, só lembrando, irmãos, tudo o que aconteceu no passado apontava para a pessoa e para o ministério, para o serviço do Senhor Jesus, e foi concluído. Então, quando olhamos para uma réplica, que possamos nos lembrar daquilo que é mais importante, não é? Que todo sentimento, toda tendência, irmãos, humana,
de reverenciarmos o objeto, ele seja expulso do nosso coração. E que nós nos lembremos, não da sombra, mas do cumprimento, não é? De tudo aquilo que a sombra mostrava, apontava. Que nos lembremos da pessoa do nosso Deus, do nosso Pai, no nosso meio, na nossa vida, no meio da igreja. Que olhemos para Jesus como aquele que propiciou, não é, o nosso perdão, aquele que assumiu a nossa culpa, aquele que providenciou a paz na cruz, não é? Aquele que derrubou as barreiras e nos reaproximou, aquele que nos reconciliou com Deus. Outro dia eu falei sobre isso, mas se alguém quiser ter uma réplica, né, não tem problema, como um souvenir. Mas, irmãos, ter um objeto desse em casa para nos proteger, isso não é bíblico, isso não é bom. Isso aí eu diria assim, isso é um costume meio que mundano, não é? Então, vamos ficar com esse ensino, né? Apesar de simples, ele sempre vai apontar para a pessoa de Jesus, né? Que nós valorizemos a obra do Senhor Jesus. Eu dou uma paradinha aqui, e eu quero lembrar e terminar orando com vocês pelo Nelsinho, né? Nelsinho Rabelo, que fez aniversário por esses dias aí, né? O Marcelo da Ioná, também, o nosso irmão Reginaldo, da irmã Lúcia, não é? O pastor Reginaldo, não o pastor da Dani, o pastor Reginaldo, o pai do Geudi, e a Débora do Anderson, que está fazendo hoje aniversário. Os nossos parabéns, que Deus guarde, proteja, livre de todo mal, livre das enfermidades, que Deus dê muitos anos de vida, sempre na sua presença. Não é? Então, receba o nosso abraço, irmãos. E se domingo nós ouvimos comentários de que eu estava triste, abatido. Não estou não, irmãos, eu estou inteirão, estou feliz, estou alegre, né? Que Deus me conserve assim. É que às vezes a gente fica meio com uma carinha assim mesmo, a minha feição, né? Ó, às vezes mas eu acho que foi mais a tensão da gravação, né? Mas está tudo bem, graças a Deus, e eu espero que vocês estejam bem também. Tá certo? Vamos orar, vamos agradecer? Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela revelação do Senhor nas Escrituras, de quem tu és, do teu propósito. Nós queremos pedir, ó Deus, que essas figuras no Antigo Testamento, elas sirvam para que o nosso coração seja sempre inflamado pelo amor a Jesus, pelo amor ao Senhor. Por tua obra, Senhor, nós enxergamos lá no Antigo Testamento o que o Senhor sempre desejou para todos nós. Obrigado, porque já lá muitos puderam caminhar com o Senhor, obedecendo ao Senhor. Obrigado, porque o Senhor providenciou um escape ali no Velho Testamento, naquela época, mas sempre apontando para a revelação maior, que era Jesus Cristo. A revelação maior e final. Jesus é o ponto final para a nossa salvação. Nós não precisamos mais de objetos, nós não precisamos mais dos sangues de animais, nós não precisamos de homens, não precisamos. Na pessoa do Senhor Jesus, nós temos tudo o que precisamos
para sermos aceitos por Ti. Isso nos basta. Obrigado por tudo isso, Senhor, que nos faz lembrar do Teu amor, da presença do Senhor na nossa vida, pela presença do Senhor Jesus. Obrigado, que nós valorizemos, ó Deus, todo o trabalho feito por Ele. Eu sei que vai valer a pena. Como Ele disse, vai valer a pena. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Senhor, peço a Tua bênção por esses irmãos que completaram mais um ano de vida, que o Senhor continue sustentando a cada um, a sua família. Senhor, guarde os passos, a vida, o lar de cada um. Conceda, segundo a Tua vontade, muitos e muitos anos de vida a eles. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Nos dá um final de noite gostoso, abençoado na Tua presença. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão apresentando alguns sintomas, ó Deus, do Covid, que o Senhor possa estar sustentando, fortalecendo. Obrigado pela recuperação de alguns que passaram maus bocados aí. Eu peço pelo Nardo, Senhor, fica com ele, Senhor, que o Senhor o livre de todo mal, em nome de Jesus, ó Deus. Guarda os meus irmãos, a Tua igreja, que possamos nos rever, que possamos nos encontrar brevemente, Senhor, guardados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ô, Magu, você também fez aniversário, rapaz? Rô, aniversário do Magu? Deus abençoe, Magu. Dia 20, né? Dia 20... Foi o quê? Segunda-feira. Segunda-feira. Deus abençoe, irmãos. Desculpe qualquer transtorno, a gente vai procurar melhorar aí. Eu não sei se foi melhor, eu espero que sim, mas a gente vai estar se inteirando melhor dessa ferramenta aí, para melhor servir a todos vocês. Obrigado a todos e Deus abençoe. Obrigado, Renan. Um abraço.